nome sobre todo nome. Nós declaramos o teu nome, Jesus. Tu és o nome que salva, o nome que cura, o nome que liberta. Oh Pai, nós declaramos liberdade sobre a cidade do Guará. Declaramos o poder que há no nome de Jesus, quebrando as cadeias sobre a cidade do Guará, quebrando as cadeias sobre essa cidade, quebrando as cadeias, toda a fortaleza sobre cada família. Espíritos de enfermidade nós repreendemos agora. Espíritos que estão influenciando, estão tocando, estão trazendo opressão sobre famílias, sobre vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos: o Guará pertence a Jesus, a cidade do Guará pertence a Jesus, essa população pertence a Jesus. E nós declaramos salvação em Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus sobre a cidade do Guará. Salvação em Cristo Jesus sobre a cidade do Guará. Salvação em Cristo Jesus sobre a cidade do Guará. Essa cidade sendo transformada, essa cidade sendo salva. O novo nascimento, a restauração de vidas, salvação sobre a cidade do Guará, curas, milagres, maravilhas em manifestação nessa cidade. Essa cidade sendo transformada, nós declaramos essa cidade sendo impactada pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, destude canto nebase, querereraço, me mambe canto neres tudeas. Não há outro nome, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual importa que a cidade do Guará seja salva. Jesus, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. A tua igreja se reúne neste lugar para te adorar, Senhor, mas para orar pela cidade do Guará, para clamar ao Senhor pela cidade do Guará. Você pode orar por essa cidade, irmãos. Levante sua voz em oração, levante um clamor ao Senhor em favor da cidade do Guará. Pai, nós oramos por essa cidade. Pai, nós oramos por essa cidade. Nós oramos por salvação. Essas famílias, ó Pai, que estão à nossa volta, em cada condomínio, em cada apartamento, nós oramos por essas famílias, Pai, pela tua salvação chegando a elas, pela tua salvação chegando a cada família, pelo poder do teu Espírito trazendo paz. Trazendo paz. Ora, irmãos, abre a sua boca, ora, clama ao Senhor, ora em favor dessa cidade. Não fique parado, não fique orando baixo, ore em voz alta, clame ao Senhor, interceda pela nossa cidade, interceda por cada família, famílias preciosas do Senhor, famílias preciosas, Pai, nós oramos por salvação, a tua salvação, a tua salvação, a tua salvação chegando, Pai, essas famílias conhecendo ao Senhor, essas famílias conhecendo ao Senhor. Nós oramos por salvação, a tua palavra chegando a cada uma delas, a tua palavra chegando a cada apartamento neste bairro, a tua palavra chegando, o teu amor, o poder do Espírito, Pai, levando essa palavra poderosa a cada apartamento, na 40, a cada apartamento em toda a cidade do Guará, em cada casa, em cada residência na cidade do Guará, essa cidade sendo tocada, Senhor, essa cidade sendo alcançada pelo poder da tua palavra, pelo evangelho de salvação, essa cidade sendo transformada. Nós declaramos salvação sobre o Guará, salvação sobre o Guará, uma cidade que será conhecida como a cidade que adora ao Senhor, a cidade que ama a Deus, a cidade que adora a Deus, a cidade que serve ao Senhor, meu Deus. Salvação, famílias restauradas, Senhor, famílias restauradas nessa cidade, famílias sendo alcançadas, casamentos sendo restaurados, casamentos sendo restituídos, ó Deus, casamentos sendo restituídos, que haja o perdão para os relacionamentos, que haja perdão, Senhor. Casamentos sendo restaurados pelo perdão, casamentos, relacionamentos familiares sendo restaurados, famílias inteiras se rendendo ao Senhor, Deus, famílias inteiras se rendendo ao Senhor.
Nós quebramos agora todo o poder do inimigo, toda a influência de Satanás, que quer prender as famílias, que quer manter as famílias presas. Nós te repreendemos, Satanás, em nome de Jesus. E nós declaramos salvação, 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 transformação sobre a cidade do Guará. Famílias sendo salvas, famílias sendo salvas, famílias sendo salvas. Nós declaramos que as igrejas que hoje estão abertas serão insuficientes. Elas precisarão aumentar de número, aumentar o seu espaço físico para receber a cidade do Guará. Todas as igrejas serão insuficientes e os espaços físicos vão crescer, os espaços físicos serão aumentados e a cidade será alcançada, a cidade será alcançada, a cidade será salva. Nós declaramos jovens salvos, jovens se rendendo ao Senhor, jovens se rendendo ao Senhor, uma cidade rendida ao Senhor, rendida à Tua palavra, Deus, rendida ao Teu Espírito. Nos levanta, Pai, neste tempo, nos levanta nessa cidade, Pai, como instrumentos do Senhor, para pregar o Evangelho de salvação. Levanta a igreja Verbo da Vida do Guará nesse tempo, Senhor, com ousadia, com poder, para alcançar essa cidade, para alcançar essas famílias. Nos levanta, Senhor Deus, com ousadia e com poder. Levanta-nos, Pai, uma igreja ousada para pregar a Tua palavra, para alcançar famílias, para alcançar essa cidade nas ruas, pelas rádios, pelos outdoors, alcançando essa cidade, levando o Evangelho de salvação, Pai. Que verdadeiramente sejamos uma igreja influente nessa cidade. Que verdadeiramente sejamos uma igreja influente nessa cidade. Que alcança vidas, que alcança famílias, Pai. Pelo poder da palavra, o Teu Evangelho sendo pregado. O Teu Espírito se movendo com liberdade na cidade do Guará. Nós declaramos que o Guará pertence a Jesus. 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 Salvação nessa cidade, transformação nessa cidade, famílias salvas, jovens restaurados, jovens salvos, jovens amando ao Senhor, jovens servindo ao Senhor neste tempo. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela salvação da cidade do Guará. Obrigado pela salvação dessa cidade. Nós pedimos a cidade. Dá-nos a cidade do Guará, Senhor. Dá-nos a cidade do Guará, ó Deus. Dá-nos a cidade do Guará, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você cumprimentou o seu irmão ao seu lado, perto de você. Fala boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão. Eu queria aquela visitante que está ali atrás. Não é a Marcele, né, Marcele? Chega mais para perto, Marcele. Está muito longe da gente, Marcele. Amor, já dá um abraço e traz ela para perto. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Quer sentar também? Quer não, né? Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Queridos, quero dar um recado para você. Nós iremos iniciar agora no final de setembro, início de outubro, até novembro, um projeto algo especial para as nossas quintas-feiras, que será o nome Quintas da Visão. Quintas de quinta-feira, lógico, da visão. Por que da visão? Porque nós vamos falar um pouco a respeito da visão nossa, como Ministério Verbo da Vida, uma visão baseada na palavra de Deus.
Amém? Se você acessar o nosso site lá do Verbo da Vida, você pode botar lá, o verbodavida.com ou verbodavida.org.br, você vai ver lá as nossas missão, visão, valores. Nós temos ali nesse corredor, bem no corredor. Você vai passar lá, você vai ver os nossos valores. Vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida em abundância. Vida abundante, amém? Você vai ver também a diretoria, quem compõe a diretoria do Ministério Verbo da Vida. Tem até um vídeo que você vai poder assistir. Eu convido você a acessar lá verbodavida.com ou verbodavida.org.br e você conhecer um pouco mais. E nesse tema aqui, no que cremos, ele vai falar um pouco também a respeito do que cremos. E nessas quintas-feiras nós vamos falar a respeito disso, no que cremos. A nossa visão, como nós caminhamos, como nós entendemos. Nós cremos a primeira coisa, a primeira tema nosso vai ser cremos nas Escrituras, porque nós vamos falar das Escrituras, a base. E isso é muito bom. Eu quero convidar cada um de vocês e convidar toda a igreja, inclusive aqueles que não estão aqui, para estarem aqui às quintas-feiras, para que a gente possa entender. Cremos nas Escrituras, mas onde é que está a nossa base de crer nas Escrituras, de crer na palavra, de crer na Bíblia como palavra de Deus? Então são temas que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar sobre o homem, a queda, a redenção do homem, sobre a vida eterna, o novo nascimento, batismo do Espírito Santo, sabe, sobre salvação, na santificação, cura divina, enfim. Vamos falar sobre família. Então, tudo isso nós vamos conversar todas essas quintas-feiras. Serão essas quintas-feiras voltadas para esse tema, Quintas da Visão, onde vai trazer edificação para nós, na palavra, e nós vamos entender, compreender também como nós cremos como ministério, como nós cremos como igreja Verbo da Vida, para que a gente possa realmente caminhar cada dia mais alinhado à visão que o Senhor nos deu, à palavra de Deus, e a gente esteja conectado. Então eu convido você a não faltar nenhuma quinta-feira dessa, amém? Convidar outros irmãos, convide outros irmãos, aqueles que você olha para o lado e diz, está faltando fulano, está faltando irmão, que estejamos todos aqui juntos. Vai ser um tempo de edificação para o nosso crescimento, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Como o pastor José Carlos falou, nós vamos divulgar ao longo das semanas, nós vamos divulgar esse Quintas da Visão. Como o pastor José Carlos falou, nós retomamos as nossas orações na terça-feira. Muitos aqui, ou a maioria dos que estão aqui estavam na quinta-feira. Foi um tempo muito bom, maravilhoso. E eu digo para você, vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor, irmãos, vai ser melhor. Vai ser melhor, diga comigo, vai ser melhor. Vai ser melhor, vai ser melhor. E vai ser melhor, irmãos, porque nós vamos aprender a orar cada dia mais, nós vamos andar em uma vida de oração e nós vamos gerar coisas que já estão no coração do Pai. Coisas que já estão no coração do Pai e nós precisamos entender o que Ele quer de nós e para nós como igreja. E o que Ele quer de nós e para nós como filhos de Deus. Sabe, por meio da oração, por meio desse tempo de oração, nós vamos gerar. Nós juntos vamos gerar uma igreja grande, uma igreja que cresce, uma igreja forte. Nós vamos gerar a salvação de pessoas aqui. Sabe, está ardendo no nosso coração a respeito de salvação, salvação, salvação. É muito bom estarmos reunidos aqui como igreja, mas essa igreja precisa crescer, não pelo número, mas pela salvação de pessoas. Nós precisamos gerar no nosso coração vidas chegando naquela porta, ouvindo a palavra, sendo salvas, transformadas. Quantas pessoas estão indo para o inferno, irmãos? Morrendo todos os dias, indo para o inferno sem salvação. E não é porque nós temos a palavra, graças a Deus somos salvos, graças a Deus. Fomos salvos pela palavra, a palavra nos alcançou. E a gente vai ficar agora só esperando a hora de ir para o céu? Não. Diga comigo, ainda há lugar no céu. Há lugar no céu para toda a população do Guará, irmãos. Quantas pessoas talvez estejam agora aqui, em frente, aqui no Maestre, dentro de um apartamento, sofrendo. Casamentos destruídos, filhos brigando com pais, irmãos brigando com irmãos,
pessoas em depressão, pessoas pensando em suicídio, pessoas enfermas. Sabe, a salvação de Cristo Jesus é completa para essas pessoas aqui. Maestre, Isla, Esporte Clube, onde mais estiver. Para a cidade do Guará, para a cidade do Guará. Que a gente realmente se importe com essas pessoas, que a gente tenha no nosso coração compaixão pelas vidas, compaixão pelas vidas. E a primeira coisa que nós podemos fazer por cada uma dessas vidas, irmãos, é orar. Orar por elas, interceder, quebrar a influência de Satanás que tem prendido as pessoas, tem cegado as pessoas, prendido elas. Sabe, orar para que os olhos delas sejam abertos, para que elas possam ver essa igreja. E não só essa igreja, como eu falei aqui, nós oramos, nós desejamos que a cidade do Guará seja salva, e que cada igreja, da menor até a maior, tenha a necessidade de crescer sua estrutura física, para alcançar a cidade do Guará. Nós somos 145 mil habitantes. 145 mil habitantes. Então tem espaço para... Todas as igrejas precisam crescer. Então vamos orar pela salvação de vidas aqui na cidade do Guará. Chegando essa igreja, Verbo da Vida do Guará, crescendo, enchendo muitas vidas. Mas todas as igrejas crescendo também é salvação, se trata de salvação. Porque Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja, mas que o Guará seja parte completa dessa igreja do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero falar rapidamente sobre intercessão. Quero mostrar apenas uns textos aqui, para que a gente possa ter essa base na nossa vida. Sabe, irmãos, nós precisamos interceder pelas pessoas. Nós precisamos, como eu estava falando, nos importarmos com as pessoas, pensar nas pessoas. E aí você pode pensar nas pessoas na cidade do Guará, você pode pensar em um familiar seu, em um amigo seu. Você pode pensar nessas pessoas que estão precisando de alguém orando por elas, intercedendo por elas. E essa oração pelos outros, ela tem efeito. A palavra de Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você estiver orando por outros, a palavra diz que pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Diga, eu sou o justo. Aleluia. Efésios no capítulo 6, ao meio da revista e corrigida. A palavra intercessão, ela quer dizer fazer um pedido em favor de outra pessoa, amém? Interceder é pedir em favor de alguém. Gostei do caderninho, hein, Maria? Maria está esperta, olha só. Anotando, tá certo? É isso aí, ó. É isso mesmo. Sabe, irmãos, fazer um parênteses aqui. A gente, como igreja, existe o púlpito. Existe o púlpito, existe o pastor, existe a liderança, existe um gabinete para a gente conversar, bater um papo, instruir, orientar. Mas sabe que todos os dias você pode ser apacentado no gabinete. Mas um gabinete grande, um gabinete onde está todo mundo junto. Ali a Maria, eu vi a Maria está ali só anotando. Anota ali a administração, anota os textos. Às vezes você anota só o versículo e faz uma menção ali àquele versículo, e depois você vai meditar. Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer ensinamento. Sabe, aí eu pergunto para você, o que foi ministrado domingo? Às vezes a gente nem lembra. Esperar com esperança. Às vezes a gente nem lembra. E às vezes essa palavra meio que se perdeu. Anota. E de vez em quando passa lá, dá uma meditada naqueles versículos, com base naquele tema, naquele assunto que foi tratado. Isso traz crescimento para você, isso te corrige, isso me corrige, nos orienta na palavra. E a gente vai precisar de menos gabinetes. Graças a Deus, a igreja Verbo da Vida do Guará não é uma igreja problemática que vive no gabinete, não. E detalhe, ir ao gabinete nem sempre é problema também, amém, irmãos?
Às vezes é uma orientação, uma instrução, algo que alguém procura da parte do Senhor através das nossas vidas. Mas a melhor coisa para a gente crescer, irmãos, é ali anotar, fazer uma anotação no seu celular, no bloco de notas, algo assim, no caderninho, e você meditar depois, e você ter palavras que vão te trazer crescimento e amadurecimento. Amém? Em Efésios, no capítulo 6, verso 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Esse aqui é o apóstolo Paulo. Volta lá no verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí isso aqui o apóstolo Paulo estava orientando a igreja. E aí ele, depois de falar isso, ele vem no 18 e diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo estava falando assim: meus irmãos, orem por mim, para que chegue palavras na minha boca, orem por mim, para que eu tenha confiança de falar essa palavra, orem por mim, para que se possa fazer notório o mistério do Evangelho, para que eu tenha ousadia, orem por mim. Eu preciso de ousadia, que o negócio está feio aqui, é muito desafio, é muita coisa, e eu preciso ser ousado. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ore por mim, interceda por mim, com orações e súplicas, não só por mim, mas por todos os santos. Por todos os santos. Nós precisamos ter o hábito, queridos, de orar uns pelos outros. Nós precisamos ter o hábito de orar uns pelos outros. Você está em casa, aí você lembra da Val, ora pela Val. Você está em casa, começou a orar aquele tempo ali, lembrou da Yasmin, ora pela Yasmin. Sabe, eu vou te dar uma dica quando você for orar. Eu sei que nós temos muitas orações, muitas coisas, mas se a gente não cuidar, a gente só faz pedir para a gente. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe, quando você começar a sua oração, comece orando, adorando ao Senhor. Pai, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, digno de honra, de glória, adoração. Eu te amo, eu te exalto. Palavras de adoração. Salmodiando ao Senhor. Adore ao Senhor. Agradeça a Ele. Pai, obrigado pela minha vida, pela minha paz, pela minha saúde. Obrigado por cada desafio que tem sido na minha vida, mas eu tenho vencido, o Senhor tem me fortalecido. Começa a gerar gratidão no seu coração. Gratidão, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. E aí você vai começar a perceber quantas coisas maravilhosas têm acontecido na sua vida. Obrigado porque o sol brilha todo dia. Obrigado, Pai, porque em meio a essa seca na nossa cidade, nós temos água. Obrigado, Pai, porque eu já comi hoje 1, 2, 3 vezes, dependendo da hora que você estiver orando. E aí você vai perceber quantas coisas você tem. E você, Pai, olha, obrigado, Pai, pela minha esposa, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos que estão bem, estão com saúde, estão cheios de força e energia. Pai, obrigado pelos meus filhos que estão estudando. Os jovens olhando, Pai, obrigado por esse professor que está aí na frente para me ensinar. Porque às vezes, jovem, você sai, cansei de ir para a escola, fica sem aula para você ver. Eu acho massa. Massa é 1 mês. Fica 2 meses, 3 meses, 6 meses. Perde 1 ano. Então olhe para o seu professor e fala: Pai, obrigado por esse professor que está aí. Obrigado por esse professor que está aí. Pai, obrigado porque o Senhor vai salvar esse professor. Ore por eles, agradeça. E aí você pode ter o seu momento de pedir por você: Pai, eu quero um arroz branco. Não, hoje eu quero arroz integral. Pai, eu quero carne. Não, hoje eu quero frango. Pai, eu quero um peixe. Pai, eu quero uma roupa nova, um tênis novo, um carro novo, uma casa nova. Ore e peça por você, mas depois tira um tempo. Pai, obrigado pela igreja do Guará, que é a igreja que você congrega. Ore pela igreja. Pai, obrigado por crescimento. Pai, oro ao Senhor por crescimento, por salvação. Salvação começa a gerar, ter cheio de compaixão. Sabe, nós precisamos gerar, como a mulher que está grávida, gerar filhos, em oração. Então divida o seu tempo de oração, para que você possa orar por várias causas. Você não ser aquele crente que só sabe: Pai, obrigado, mas me dá, e eu quero mais, me dá. Ore pelos irmãos, interceda pelas pessoas, ore pela sua família. Talvez você
classificar tudo, você fala, não, eu só tenho meia hora para orar hoje, agora de manhã. Ore um tema, à tarde, no final do dia, você ora por mais alguns temas, mas ore pela igreja, interceda por pessoas, irmãos. Tenha um resultado nisso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 2, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês. O apóstolo Paulo falando, sempre agradecendo, Pai, obrigado. Sabe, ora, quando você estiver orando, Pai, obrigado, meu Deus, obrigado pela Val, que tem feito um trabalho excelente com cada professor no departamento infantil. Pai, obrigado pelo pessoal da comunicação, Senhor Deus, que coloca o texto lá no telão para eu ler, que coloca os avisos. Obrigado pela comunicação, obrigado pela vida do Enio, obrigado pela equipe do louvor, obrigado porque eles estão cada dia melhores. Pai, obrigado por novos músicos chegando, mais tecladista, mais baterista, violonista, guitarrista, baixista. Obrigado pelo trompetista, obrigado pelo saxofonista, obrigado, Pai. Começa a gerar, queridos, começa a gerar. Começa a agradecer, como o apóstolo Paulo fala, sempre dou graças a Deus por todos vocês. E nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Mais uma vez ele está dizendo, nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Ele estava pensando na igreja, ele estava pensando nos irmãos. Então diga comigo, eu posso orar pelo meu irmão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz, irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo, um cara cheio do Espírito, que saiu revolucionando o mundo, com a palavra, com o Evangelho. Mas ele entendia a importância e ele dizia, irmãos, orem por nós. Por mim e por aqueles que estão comigo, porque nós precisamos de oração. Ele entendia que a oração da igreja, a oração dos santos, a oração dos justos, podia muito em seus efeitos. Ia mover coisas em favor dele, em favor daqueles que estavam com ele, em favor do ministério que ele tinha que exercer. Então o apóstolo Paulo ele disse, irmãos, orai por nós. E aí olha só, pelo que orar, Efésios, abra lá, capítulo 3 de Efésios, Almeida Revista e Corrigida, eu vou ler. Efésios no capítulo 3, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo dizendo assim, por causa disso, me ponho de joelhos. Irmãos, não é pecado orar de joelho não, hein? É sinal de rendição. É sinal de rendição. Você pode orar em pé? Pode orar sentado? Pode. Mas sabe, vamos nos render mais ao Senhor. Quando a gente se posiciona, quando eu faço isso aqui, ó, o meu corpo está demonstrando algo. A depender do momento, ele quer demonstrar superioridade, pode querer demonstrar firmeza, força. Quando eu estou assim, me demonstra uma fraqueza. Uma pessoa parece mais cansada, desanimada. Ou seja, o meu corpo fala. E isso transmite para a nossa forma de nos expressarmos. Se eu encho o pulmão e falo assim, quando eu vou falar com mais firmeza, com mais ousadia, porque eu me posicionei assim. Então o meu corpo, ele transmite algo para mim mesmo, dizendo autoridade, ousadia, força, energia. E ao mesmo tempo, quando nós nos ajoelhamos, você pode se ajoelhar na sua cama, você pode se ajoelhar ali na cadeira, ou você se coloca nessa posição, você está demonstrando, você está se rendendo ao Senhor e você está dizendo para todo o seu corpo, você está dizendo para a sua mente que você depende de Deus, que Ele é maior, que Ele é poderoso. Então você demonstra para si mesmo,
Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas nosso corpo não necessariamente entende aquilo que nós queremos, de verdade. A nossa mente não necessariamente entende aquilo que nós queremos, mas quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós nos lançamos, o nosso corpo todo, ele trabalha, a nossa mente trabalha de forma a nos rendermos àquilo que estamos fazendo. E nos renderemos ao Senhor Jesus. Amém? É lícito você orar deitado, sentado, em pé, caminhando, mas há um momento, há a necessidade de nós também nos prostrarmos diante do Senhor em uma condição de humilhação diante dEle. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Então a humilhação diante do Senhor é bíblica, é importante, é necessária. Amém? Então, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados pelo poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, Paulo está dizendo, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele conceda a vocês, ou seja, pedindo que Ele conceda a vocês, pedindo que Ele habite pela fé no seu coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a fim de que vocês estejam arraigados, enraizados, fundamentados, fortalecidos nele, vocês compreendam de maneira perfeita, todos os santos compreendam de maneira perfeita a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo ele está aqui orando, Senhor, e é uma oração que nós podemos fazer por nós e pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Senhor, nos dá entendimento, olha só, para que poderes compreender a largura, comprimento, altura, profundidade, para que a gente possa conhecer toda a dimensão da grandeza do poder de Deus, irmãos. Porque uma igreja que conhece o poder de Deus, a igreja que entende a dimensão, a profundidade de quem é Deus, do poder de Deus, é uma igreja ousada. E o apóstolo Paulo estava orando, Senhor, eu me ponho de joelhos perante o Pai, para que Ele possa trazer esse entendimento, essa compreensão, a profundidade. Como eu falei, às vezes a gente pensa assim, nós conhecemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que isso verdadeiramente quer dizer? Qual o poder que há, qual a verdade que há nesse texto? E o apóstolo Paulo orava pela igreja para que a igreja compreendesse essas verdades. Porque nós falamos, eu sou filho de Deus, eu sou guardado pelo Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos com medo. Eita, parece que está tendo uma onda de assalto, está tendo uma onda disso, uma onda daquilo. Mas se nós entendermos verdadeiramente que somos guardados, se essa verdade estiver em nós, nós verdadeiramente andaremos sem medo, sem preocupação, sem inquietação pelo dia de amanhã. Amém. Nós vamos verdadeiramente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque nós vamos ter a confiança de que as demais coisas serão acrescentadas. Ao invés da gente ficar correndo só atrás das demais coisas, querendo as demais coisas, resolver todas as coisas, e depois eu vou dar uma passadinha na igreja para cantar um corinho, ouvir uma palavra, a gente vai entender a importância de colocar em primeiro lugar a nossa vida com Deus. O reino de Deus em primeiro lugar, e vamos compreender que essas outras coisas que nós precisamos e que desejamos, elas serão acrescentadas. Então que a gente venha compreender, e aí a gente vai poder andar em paz e alegria e ousadia.
E isso nos leva a ser cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o poder de Deus plenamente operante em nossas vidas. É algo poderoso, o poder de Deus plenamente operante em nossas vidas. É algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu oro de joelhos pela igreja. Ele a favor da igreja. 1 Timóteo, no capítulo 2, uma outra razão para orarmos, um outro objetivo das nossas intercessões. 1 Timóteo 2, 1 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões. Fala comigo, intercessão. Intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele diz: ore pelas autoridades, orem por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão envolvidos, investidos de autoridade. E o apóstolo Paulo diz assim, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Independente do irmão, de quem você vota, de qual partido, de qual legenda, ore pelas autoridades. A eleição já passou, o tempo de votar já passou. Você e eu precisamos orar pela presidência da República, precisamos orar pelo Congresso Nacional, precisamos orar pelo Judiciário, precisamos orar pelas autoridades policiais, precisamos orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, prefeito, deputados. Nós precisamos, porque se esses homens não trabalharem correto, não trabalharem como há necessidade que se trabalhe, a população sofre. E não adianta o nosso papel, sim, talvez na época da eleição, olha, vamos observar esse candidato, ele é assim, esse candidato fez isso, esse candidato fez aquilo, ele age nessa forma, ele segue essa linha, então vamos votar nele ou não vamos votar nele. Na época de eleição, a gente debate e fala isso. Passada a eleição, irmãos, estou falando entre os irmãos, a gente vai falar isso, vai debater isso, fazer isso, trazer o entendimento, compreensão, mas depois das eleições, o meu papel e o seu é orar por eles. O meu papel e o seu é orar pelas autoridades. Eles vão ficar 4 anos, então os 4 anos orando em favor dele, para que, irmãos, até para que o Senhor não deixe ele fazer a besteira que às vezes ele quer fazer, que vai prejudicar o país. O Senhor vai mover as coisas, vai mover tudo e todos à volta daquela autoridade para que ele tome as decisões corretas. Então, nossa oração, ao invés da gente reclamar ou falar, está vendo? Se eu tivesse votado no meu candidato, não estava assim, não estava acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. Ao invés de falarmos essas coisas, nós precisamos, Senhor, olha a presidência da República, Pai, põe a tua mão naquele lugar, Pai, tira aqueles que não são seus, Pai, salva aquele povo, Pai, dá direção, dá instrução. Nós precisamos orar e interceder pela nossa nação, pelo nosso estado ou pelo nosso distrito federal e pela nossa cidade, onde há um administrador regional também trabalhando, amém? E 2 Coríntios capítulo 1, verso 11 diz: ajudando-nos também vós, com oração, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, falando aqui à igreja de Corinto, ajudando-nos também vós, com orações por nós. Orações por nós. Ore pelo seu irmão, ore pela sua igreja. Em 1 João, no capítulo 5, verso 15, diz assim: e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore.
Não é o tema aqui sobre o que é o pecado para a morte ou não, mas a Bíblia diz: se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Sabe, irmãos, nosso papel, quando nós vemos um irmão errando, não é dizendo: eita, ficou sabendo, Enio? Está sabendo? Rapaz, o irmão Antôniozinho, não tem nenhum Antônio aqui não, né? Então, pronto. O irmão Toninho, rapaz, ele caiu, ele errou, ele pecou, ele foi... Não, irmãos, nosso papel, Senhor, fiquei sabendo que o irmão Toninho pecou, que o irmão Toninho errou. Eu não preciso perguntar para ninguém se ele está sabendo. Eu não preciso comentar com ninguém. Nem preciso, irmãos, dizer assim: Enio, deixa eu falar um negócio aqui do irmão Toninho. Mas é só para a gente orar, tá? Só para a gente orar. Ó, ficou sabendo que ele fez isso, aquilo. Vamos orar por ele, irmão. Não, irmãos. Você ora na sua casa sozinho e ora por ele. Você ora pelo irmão Toninho. Você levanta um clamor ao seu Senhor. Não sei porquê, não sei o que levou ele, mas ajuda o teu filho. Pai, perdoa. Pai, restaura. Pai, levanta ele. Nosso papel não é saber se o irmão do lado está sabendo, não. Se você ficou sabendo, guarda para você. Às vezes o irmão do lado nem está sabendo e nem precisa saber, irmãos. Guarda para você. Ore. Ore pelo irmão. Às vezes não precisa nem perguntar: irmão, você pecou, né? Aprontou isso, aquilo outro. Eu vou orar por você. Não, irmão, você não precisa expor ninguém. Você não precisa. Diga comigo: há um poder na minha oração, intercedendo pelo meu irmão. Pronto, você não precisa compartilhar, você não precisa fazer corrente de oração. Corrente só amarra, amém? Corrente só amarra, não precisa fazer a corrente de oração. Você ora sozinho pelo irmão que pecou. Aleluia. Eu vou finalizar rapidamente com 2 textos. Um está em Romanos, no capítulo 8. Isso é para que a gente veja que intercessão é bíblico, para que estejamos convencidos. Romanos, no capítulo 8, verso 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Se é ele que segundo Deus intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Agora diz: é bíblico ou não é intercessão? É bíblico. E finalizando, o verso 34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O próprio Cristo está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, vejamos a importância da intercessão. Vejamos que há um poder na intercessão. E nós podemos mudar cenários, nós podemos mudar situações, circunstâncias na vida dos nossos irmãos através da intercessão. E sobre mim, eu posso orar por mim, isso aí você já sabe que você ora por você. A maioria das vezes a gente acaba orando por nós mesmos. Mas que a gente se importe, irmãos, com os nossos irmãos. Eu não sei o que está acontecendo na vida da irmã Graça, mas ore por ela. Eu não sei. Senhor, olha para a irmã Graça, Senhor. Olha lá, vai lá, Senhor. Dá uma olhadinha, dá uma espiadinha lá, Senhor. Olha o coração dela. Se ela está precisando de alguma coisa, se ela pediu alguma coisa, se existe alguma situação, alguma circunstância, Senhor Deus, chega lá na casa dela, Senhor Deus. Fala com ela, dá instrução, dá direção, dá discernimento. Sabe, a gente não precisa esperar saber o problema do irmão. Interceda por ele, interceda pela igreja. Interceda pela igreja por compreensão, como o apóstolo Paulo disse: ora por espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados.
para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Que a gente aprenda, queridos, que a gente desenvolva o hábito de interceder uns pelos outros. Que a gente desenvolva o hábito de interceder pelos nossos irmãos. Amém? Aleluia, o Senhor é bom, você pode ficar de pé. Glória a Deus. Alguém aqui quer receber oração para cura? Aleluia.